Graça e paz, igreja, amém? Vocês estão animados? Eu vou continuar a palavra que eu comecei a ministrar no culto da manhã. O nome da palavra é A Medida do Reino. Nós estamos falando em todo esse mês de novembro sobre um tempo de perfeição, um tempo de medidas exatas. E nós falamos a respeito da medida de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre a medida do reino. Essa é a parte 2. A parte 1 já está lá no YouTube. Você pode assistir depois em casa, à vontade. E eu só vou relembrar algumas coisas. Mas primeiro eu vou ler o texto e nós vamos orar. Amém? Amém? Glória a Deus. Lucas 12, versículo 35 ao 37. Pessoal que vai ser ordenado e separado, estão tranquilos? Tá tudo bem? Vocês estão respirando, né? A glória do Pai. Lucas 12 fala sobre a parábola do servo bom e do servo mau, amém? E eu só vou ler a título de relembrarmos aquilo que nós começamos a tratar no culto da manhã, para a gente poder orar. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas 12, a partir do versículo 35. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas lâmpadas, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, a fim de que lhe possam abrir-lhe a porta imediatamente quando ele chegar e bater. Bem-aventurados os servos cujo Senhor, quando voltar, os encontrar vigiando. Amém? Vamos orar. Senhor, te rendemos graças por esse dia. Te rendemos graças, Senhor, por mais um culto profético, Senhor, em celebração aos 7 anos da sua casa, meu Pai. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez e tem feito no meio de nós. Te rendemos graças, Senhor, pela certeza de tudo aquilo que o Senhor irá fazer, Senhor, a partir desses 7 anos, meu Pai. Então nos colocamos diante de Ti, Senhor, para que a gente possa ouvir a Sua voz, para que a gente possa ter discernimento e conhecimento de quem Tu és, Senhor, para que a Sua voz seja inconfundível ao nosso espírito, a ponto de nenhuma outra voz tentar se passar ou tentar nos enganar, meu Pai, porque queremos permanecer fiéis ao Seu querer e à Sua vontade, meu Pai. Que o Senhor venha ministrar a nós o Seu Evangelho, que a vida que há na Sua palavra penetre no mais profundo do nosso coração, para que a gente possa ser transformado à medida do varão perfeito que é Cristo, conforme a Tua palavra diz, Senhor, até que todos nós cheguemos à medida da estatura, da plenitude de Cristo. É o que te pedimos, é o que oramos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Então eu comecei a falar no culto da manhã, dentro da palavra de Lucas 12 e Mateus 24, a partir do versículo 44, que são textos correspondentes, falam da mesma parábola, né? Diante de abordagens diferentes, mas são textos iguais, complementares, e eles vão tratar acerca da parábola do servo bom e do servo mau, né? Ou da parábola do servo vigilante, dependendo da sua versão. E toda vez que Deus está falando em parábolas, que o Senhor vai falar em parábolas, Ele está falando à sua igreja. E Ele está falando acerca do reino de Deus. Toda vez que Ele fala por parábolas, Ele está dando explicações acerca do seu reino, como o seu reino age, né? Ele fala a respeito de como as pessoas do reino devem se comportar. Ele também fala a respeito, né, da sua volta, dos fins dos tempos, do seu propósito. E ele sempre está falando para a igreja. Então não é uma palavra para ímpio, é uma palavra que está direcionada à igreja, ao corpo de Cristo. Vocês estão compreendendo até aqui? Diga amém. E a palavra então vai dizer
que nós temos que estar prontos para servir ao Senhor, cheios da vida de Deus, cheios do Espírito de Deus, né? Nós falamos pela manhã, debaixo do texto de Tiago 2, versículo 17, que a fé, se não tiver obras, ela por si só é morta, por si só ela é destituída da vida, porque a convicção da verdade que nós temos no nosso coração, que é o Evangelho vivo de Cristo Jesus, essa fé que nós temos, a fé do Filho de Deus, é uma fé que nos move, não é uma fé que nos faz ficar parada esperando por algo acontecer, ou uma fé que nos faz continuar vivendo a nossa vida, a nossa bel maneira, mas é uma fé que ela nos move a viver a vida de Deus, ela nos move a servir a Deus, ela nos move a viver a vontade de Deus. E é isso que nós começamos a tratar dentro dos textos de Lucas 12 e de Mateus 24, onde ele vai dizer que nós temos que ser servos como servos bons, como servos prudentes, como servos que são encontrados fazendo a vontade de Deus, que são encontrados alimentando os irmãos da casa, porque a palavra nos é impartida para que a gente também possa alimentar os nossos irmãos, como diz Efésios 4, que são os santos aperfeiçoando os santos, né? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós temos essa responsabilidade como igreja diante do Senhor, que é aperfeiçoar, edificar a casa de Deus, que é fazer as boas obras, que está lá em Efésios 2, que Deus já deixou preparado para nós de antemão, para que andássemos nela. Então a palavra vai dizer que nós temos que estar prontos para servir. Nós recebemos a vida de Deus, não é para outra coisa e outro propósito que não seja para servir a vontade de Deus. Nós não recebemos a vida eterna, essa vida que nos salvou, que nos livrou da morte, da condenação e do inferno, por meio do sacrifício de Cristo Jesus, para que a gente continuasse a viver a nossa vida da nossa maneira, né? Vivendo pelos nossos interesses e pelos nossos prazeres. Porque se fosse para continuar vivendo da nossa maneira, por nossos prazeres, por nossos desejos, Cristo não precisava ter morrido na cruz do Calvário. Ele não precisava ter morrido por nós. Era simplesmente deixar cada um vivendo a sua maneira, da maneira que deseja. E a única forma que Deus encontra para que a gente viva o seu reino é Ele impartindo a sua vida. A única forma de vivermos o reino, de fazermos a vontade de Deus, porque como diz a palavra em Mateus 7, que vai dizer que aqueles que vão entrar no reino dos céus são aqueles que fazem a vontade do Pai. Então a única maneira de viver o reino, de experimentar o reino, de manifestar o reino é fazendo a vontade do Pai, é fazendo, né, servindo a Deus, fazendo aquilo que o Senhor deseja, não aquilo que você gosta, não aquilo que você quer, não aquilo que você tem vontade, porque disso nada serve para Deus. Deus espera filhos que obedeçam, que façam a sua vontade, que façam exatamente aquilo que Ele deseja, que façam exatamente tudo o que é necessário para colaborar com a edificação da sua casa eterna, né? Ele nos chama para colaborar com a única coisa que Deus está fazendo e empenhado em trabalhar, que é a edificação da sua casa, que é a edificação da sua igreja. E Ele nos chama para ser, então, colaboradores, para servirmos por essa causa, servirmos na causa da edificação da igreja, da edificação da casa de Deus, da edificação do corpo de Cristo, que tudo são sinônimos. Então, Ele nos chama para isso e Ele está dizendo que, então, nós temos que estar prontos para servir. E Ele vai dizer que bem-aventurado, felizes são os servos cujo o Senhor quando voltar, então Jesus quando voltar, Ele nos encontre como? Vigiando. O que é encontrar vigiando? Ser encontrado vigilantes, né? Não é ser encontrado espiando pela porta, pela fechadura, pela brecha, por cima do muro. Estar vigilante é ser encontrado fazendo exatamente aquilo que Deus te chamou para fazer. É você ser encontrado fazendo exatamente aquilo que Deus te chamou.
vivendo pelo propósito de Deus, vivendo pela vontade de Deus. Isso que é ser encontrado vigilante, né? Então a palavra vai dizer, tanto em Lucas como em Mateus, que nós temos que estar preparados. Preparados porque nós não sabemos o dia e a hora que ele vem. Nós sabemos que ele está às portas, que Jesus está voltando, que os sinais já são vistos pelos 4 cantos dessa terra. Você crendo ou não, os sinais já são vistos pelos 4 cantos da terra. Então nós não sabemos o dia e a hora que nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar. Então nós temos que ser encontrados como servos bons, servos fiéis. A palavra vai dizer que nós temos que ser servos prudentes. Servos prudentes são esses que fazem a vontade do Pai, que vivem pela causa do Evangelho, que vivem pelo querer do Pai, que entregam a sua vida para viver em prol do propósito de Deus. Então isso é estar preparado. Estar preparado é estar vigilante. Estar preparado, estar pronto, é você ser encontrado fazendo a vontade do Pai. É você estar atento ao querer de Deus. É você abrir mão da sua vida, do seu querer, dos seus prazeres, para viver pelo prazer do Pai. Você está compreendendo? Diga amém. E nós também falamos que essa, então, é a forma exata que a igreja tem que ser encontrada. A igreja tem que ser encontrada dessa maneira, cheia da vida de Deus, para poder servir ao Senhor. Por isso que Ele impartiu em nós a sua vida. Por isso que Ele nos deu a vida eterna. Porque a forma que a igreja se expressa é por meio da vida de Deus. E por meio dessa vida, então eu sirvo ao Senhor. Por meio dessa vida, então eu faço a sua vontade. Então nós temos que ser uma igreja cheios da vida de Deus. E cheios da vida para servir ao Senhor em toda boa obra. Como diz a palavra lá em 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus para poder nos exortar, nos repreender, nos ensinar, para que a gente seja ensinado em toda a justiça de Deus. Para quê? Com que propósito? Com o propósito que todo homem seja maduro, que todo homem de Deus seja encontrado maduro, ou seja encontrado perfeito e seja perfeitamente preparado para toda boa obra. Nós temos que estar preparados para fazer a vontade do Pai. Fazer a boa obra não é fazer o que você quer e nem fazer coisas boas para Deus, dentro do seu critério do que é bom e que é mal, que não interessa para Deus. Fazer a boa obra é fazer a exata vontade de Deus. É fazer exatamente aquilo que Deus está falando, que Deus está ordenando, aquilo que nós somos chamados para fazer, porque nós já estudamos até o dia de hoje que cada membro do corpo de Cristo, como diz Efésios 4, tem a sua função. Cada parte do corpo tem a sua função. Então todos nós, todo membro do corpo de Cristo tem uma função dentro do corpo. E Deus espera que com a vida que Ele nos deu, você possa então exercer a sua função dentro do corpo. Colaborar para o crescimento do corpo. Colaborar para a edificação do corpo. Porque, irmãos, essa vida que nos foi impartida, a vida eterna que nos foi dada pelo sacrifício de Cristo, é uma vida operacional. A vida de Deus é uma vida operacional, é uma vida que se move, é uma vida que flui, é uma vida que nos transforma, é uma vida que está em movimento. Não é uma vida que fica parada, não é uma vida que fica retida, não é uma vida estática. Então a vida de Deus, ela é operacional, ela está sempre em ação. Você está compreendendo? Diga amém. E toda a vida de Deus se manifesta em serviço. Toda a vida de Deus, ela é manifestada
que a vida que Deus nos deu, glória a Deus, que a vida que Deus nos deu vai nos mover a fazer outra coisa. A vida que Deus nos deu não tem outro interesse a não ser cumprir a vontade e o propósito de Deus. Então, tudo que você faz debaixo da sua vontade, do seu interesse, pelo seu prazer, não é a vida de Deus que está se movendo, é a sua própria vida, é a sua vida terrena, é a sua vida carnal. Não tem a ver com a vida eterna, porque a vida eterna de Deus que o Senhor nos deu, que Ele nos impartiu por meio do seu sacrifício, sempre vai se manifestar em serviço a Deus, sempre vai se manifestar em obras para Deus. Você está compreendendo? Diga amém. Então essa vida não vai me levar a eu melhorar de vida, a eu cumprir os meus sonhos, a eu realizar os meus desejos. Isso é a minha própria vida, a minha vida caída, a vida do velho homem, a vida carnal, porque a vida eterna de Deus que nos enche, que cresce em nós à medida que nós comemos da palavra, nos alimentamos da palavra, essa vida sempre vai nos levar a um só caminho, que é viver a vontade de Deus. Por isso que nós temos que entender que nós temos que alcançar essa medida. E a medida do reino é exatamente essa: vida e serviço. Essa é a medida exata do reino de Deus. A medida exata do reino de Deus é sermos homens e mulheres cheios da vida de Deus. E cheios da vida de Deus para as boas obras. Homens e mulheres preparados para viver o querer do Pai, para viver a vontade do Pai. Você está compreendendo até aqui? Diga amém. Então, é tempo de entendermos que a vida e o servir de Deus precisam estar alinhados. Nós temos que ser homens e mulheres que pegam a vida de Deus, que está em nós, que cresce em nós, e aplicá-las em um processo de servir, de obra, de maneira prática e espontânea para Deus. Porque é algo voluntário, é algo espontâneo dessa vida. É algo que não é forçado, porque essa vida sempre vai nos impulsionar a fazer o querer do Pai, a realizar aquilo que Deus deseja, a cumprir o nosso chamado. Então essa é a medida do reino. É a manifestação da vida de Deus no servir. É a manifestação da vida de Deus no servir a sua perfeita vontade. E nós temos que alcançar essa medida do reino, né? Homens e mulheres cheios da vida e homens e mulheres que são impulsionados por essa vida para servir a Deus, para viver as boas obras. Homens e mulheres, como eu li lá em Timóteo, plenamente capacitados, plenamente preparados para toda boa obra. Vocês entenderam até aqui? Diga amém. Então, nós precisamos entender que nós nascemos para reinar. E a vida do reino é boas obras. Para viver o reino é necessário boas obras. É impossível reinar sem as boas obras. É impossível reinar, viver a vida do reino, manifestar o reino de Deus nessa terra sem o seu esforço. E nós temos que nos esforçar. Nos esforçar para quê, pastora? Se as boas obras já estão prontas, eu tenho que me esforçar para matar o meu eu. Eu tenho que me esforçar para poder submeter a minha alma ao governo do Espírito. Eu tenho que me esforçar para renunciar todos os dias, tomar a minha cruz, negar o meu eu, né? Eu tenho que me esforçar para que a vontade de Deus prevaleça sobre a minha vontade. Você está compreendendo? Diga amém. Então esse é o esforço. E quando eu me esforço e eu consigo, né, submeter a minha alma, a minha carne ao governo do Espírito, então a vida que habita dentro de mim, a vida do Espírito que está em mim, vai me guiar em toda a boa obra, vai me guiar a viver e a fazer a vontade de Deus, vai me guiar a viver e dar prazer a Deus, porque essa foi a vida que nos foi dada, uma vida para servir ao Senhor. Nós fomos chamados para servir ao Senhor, nós fomos chamados para render serviço a Deus em ação de graças, em louvor. A palavra vai dizer em Romanos que nós fomos chamados para sermos sacrifícios vivos diante do Senhor, santo e agradável diante dele. Você está compreendendo? Diga amém. Então fomos chamados para colaborar com a edificação da igreja, fomos chamados para reunir todas as coisas debaixo do governo de Cristo, né? Como diz a palavra. Fomos chamados para convergir. A palavra convergir significa reunir
tudo debaixo do governo de Cristo. Então, somos colaboradores daquilo que Deus está fazendo. Então, fomos impartidos dessa vida e temos a responsabilidade como servos bons e prudentes, como servos que estão preparados e vigilantes, de impartir essa vida com outros. Para quê? Para que eles também possam se achegar à família de Deus, para que eles possam fazer parte desse grande movimento que é viver e colaborar para o propósito de Deus. Você está compreendendo? Diga amém. Então nós fomos chamados para ser cheios de vida, para compartilhar vida. Fomos chamados para ser cheios de vida, para servir a Deus em toda a boa obra. E para isso, então, como eu falei no culto da manhã, nós precisamos estar prontos, porque o reino é para aqueles que estão prontos para servir, aqueles que estão com o coração disponível. Não é sobre estar capacitado, é sobre você ter um coração disponível para Deus, é você ter um coração rendido para Deus. Por quê? Porque a palavra vai dizer que para os servos bons e fiéis, para aqueles que são encontrados preparados e vigilantes, o Senhor da casa já lhe entregou todos os bens. Todos os bens já nos foi dado. Então nós temos tudo o que é necessário para cumprir a vontade de Deus, para servir a Deus. Nós temos a vida de Cristo, nós temos a sua graça, nós temos a sua bondade. Você está compreendendo? Diga amém. Nós temos toda a riqueza celestial dentro de nós, que é o Cristo encarnado, que é o Cristo que habita em nós. Então nós estamos plenamente aptos para servir ao Senhor. A única dificuldade é que nós colocamos desculpas e empecilhos para servir a Deus. Por quê? Porque você quer viver o seu querer, a sua vontade, os seus prazeres, seus interesses. Então Deus está buscando uma igreja de homens e mulheres que tem um coração disponível para servir, um coração disponível para viver a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Homens e mulheres que estão servos e servos bons e fiéis. Por quê? Porque são encontrados fazendo a vontade do Senhor, são encontrados alimentando os irmãos da casa, porque estão preocupados com o quê? Com a edificação da casa eterna de Deus. Vocês entenderam até aqui? Diga amém. Então eu vou começar, que até agora eu estava fazendo um resumo. 1 Pedro 4. E agora a gente começa a parte 2. 1 Pedro, capítulo 4. Eu vou ler o versículo 10 e 11. Depois eu vou ler o texto de Atos 20, versículo 24. E depois eu vou ler o texto de 1 Coríntios 9, versículo 23 ao 27. E depois eu vou ler o texto de Filipenses 2, do 13 ao 16. E esse é o mistério do quebra-cabeça da palavra de Deus, amém? Diz assim 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Atos 20, versículo 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, o meu serviço e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. 1 Coríntios 9, 23. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser participante dele. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter a coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro com quem corre sem alvo, e não luto como quem esmaga
esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo igreja. Então esses 4 textos estão nos chamando para uma coisa, para servir ao Senhor, para viver nos chamando para uma coisa, para servir ao Senhor, para viver pela causa do Evangelho. Essas 4 palavras, elas têm em comum isso, dizendo que nós fomos chamados para servir, que nós não temos que fazer questão de nada dessa terra, de nada desse mundo, porque nós fomos chamados para um serviço celestial. Nós temos um chamado celestial, um serviço celestial, que é pregar o Evangelho, que é testemunhar desse Evangelho da graça pelos 4 cantos dessa terra. E a palavra vai dizer então que nós temos que exercer esse dom que nós recebemos para servir ao corpo, servir uns aos outros, servir a Deus em toda a sua vontade. E tudo que nós fazemos é para que Deus seja glorificado. Porque a glória e honra de todas as coisas não é para nós, não é para homens, é para o nosso Senhor, amém? Tudo que nós fazemos, né, mesmo que debaixo de pessoas, de autoridades de pessoas, nós ainda assim fazemos para Deus, como diz a palavra em Colossenses 3. A palavra vai dizer, tudo que façam como se estivessem fazendo para o Senhor, porque é Ele que vai nos recompensar de toda a boa obra que nós fazemos. Você está entendendo? Diga amém. Então a palavra vai nos ensinar que nós temos que transmitir a palavra de Deus, que nós temos que levar essa vida, porque nós carregamos uma vida por meio da palavra, que ela precisa chegar aos 4 cantos dessa terra. Nós temos que transmitir essa vida, transmitir essa verdade. E a palavra vai dizer então que nós temos um alvo, nós temos um objetivo. Nós não fazemos isso em vão, de qualquer maneira, mas nós temos um alvo. A palavra vai dizer que nós não lutamos como quem esmurra o ar, nós não corremos como quem corre sem alvo. Todos nós estamos nesse jogo submetido a um treinamento rigoroso. Todos nós somos provados e aprovados por Deus, né? O Deus nos prova a cada nível, a cada medida, a cada estação, para poder nos aprovar mediante a nossa obediência. Então, eu só sou reprovado por Deus se eu não correspondo à expectativa de Deus. Eu só não sou aprovado por Deus, por quê? Porque eu retrocedo, porque eu paro, porque eu não quero ser provado, porque eu paro no meio do caminho, porque eu largo tudo, porque eu quero viver o meu querer, eu quero viver a minha vontade. Então eu sou reprovado, né? Porque a vontade de Deus em nos provar é sempre nos aprovar, para nos confiar uma nova medida, para que a gente possa alcançar tudo aquilo que Deus propôs para nós. Mas depende de mim, depende de você essa aprovação, depende da nossa dedicação, depende do nosso coração disponível, depende daquilo que nós almejamos como corpo de Cristo, como servos do Senhor. Como eu falei de manhã, nós fomos feitos filhos de Deus, mas nós somos servos de Cristo. Paulo ainda vai melhorar, ele vai dizer que nós somos escravos de Cristo Jesus. Uma vez que você confessou Jesus como Senhor da sua vida, há um governo sobre você, há um senhorio sobre a sua vida, e quando você declara que Ele é o seu Senhor, você automaticamente se coloca na posição de servo. Você está entendendo? Diga amém. Porque se você tem um Senhor, é porque você é servo desse Senhor. Então, automaticamente, quando confessamos Ele como nosso Senhor, como Senhor da nossa vida, nós nos colocamos na posição de servos de Cristo. E como todo servo, você tem que servir. Como eu falei de manhã, porque se você é um servo que não serve, você é um hipócrita. A palavra vai dizer em Mateus 24, que eu não li, mas eu li de manhã, na palavra da manhã, a palavra vai dizer que o servo mau, o servo que não faz a vontade de Deus, o servo que vive debaixo do seu querer, da sua vontade, dos seus prazeres, Deus vai puni-los severamente, vai discipliná-los severamente e vai dar o seu lugar aonde? Junto com os hipócritas. Deus vai colocar o servo mau, e o servo mau, irmãos, não é aquele que faz coisas más. Ser um servo mau não é porque você chuta a galinha, mata o cachorro, né? Põe foguetinho no rabo do gato. Claro que isso aí você tem um traço de psicopatia grande, né?
Que não é normal isso. Mas ser mal não se trata de você fazer maldades, né? De você matar, roubar ou destruir. Para Deus, você não fazendo a sua vontade, você já é um servo mau. Para Deus, você não precisa botar fogo no rabo do gato para você ser mal. Para Deus, você não fazendo a vontade dele, você já é um servo mau. Por quê? Porque como servo, você foi chamado para servir. E se você é um servo que não serve, você é um hipócrita, porque você tem a aparência, porque você é servo, mas você não tem realidade, porque você não está servindo ao Senhor. Você está entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Então, nós precisamos entender que nós temos que servir a Deus. E Filipenses vai dizer, façam tudo sem se queixar, sem discussões, né? Para que a gente venha se tornar puros e irrepreensíveis, para que sejamos então servos bons, servos prudentes, servos irrepreensíveis diante de uma geração que corrupta e depravada, de uma geração que vive por si, pelos seus prazeres, pelos seus desejos. Então nós temos que reter, guardar firmemente a palavra da vida. Por quê? Porque essa palavra de vida que nós temos que impartir com nossos irmãos, é essa palavra que nós nos alimentamos diariamente, ou deveríamos nos alimentar diariamente, que vai servir de alimento, de vida, para nós impartirmos na vida de outros irmãos. Você está compreendendo? Diga amém. E assim nós vamos operacionalizando essa vida, servindo ao Senhor, servindo a casa de Deus, edificando os irmãos. Então entenda, Deus, ele será conhecido conforme a realidade que a igreja vive. E a realidade que nós temos que viver é uma realidade do reino. É dentro de uma medida exata de vida, uma medida exata de serviço, uma medida exata de Cristo, porque Deus é conhecido conforme a realidade que vive a igreja. Ou seja, a igreja tem que ser a expressão da vida de Deus nessa terra. A igreja foi chamada para ser a expressão de salvação dentro dessa geração. A igreja, ela não pode ser um impedimento para que ele seja conhecido. A igreja tem que ser o retrato fiel da imagem perfeita de Cristo. Por isso que o Senhor está nos chamando para um tempo de perfeição, para um tempo de serviço, mas não é um tempo de serviço que eu faça aquilo que quero da minha maneira, mas de um servir perfeito, debaixo de uma obediência perfeita, para aquele que é perfeito seja visto em tudo, em todas as coisas. Você está compreendendo? Diga amém. Nós temos que ter um desejo ardente do nosso coração de sermos instrumentos de Deus para que toda a terra tenha conhecimento da sua perfeição, porque esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado em servir, para que aquele que é perfeito seja visto em tudo aquilo que nós somos e em tudo aquilo que nós fazemos. Você está compreendendo? Diga amém. Então, depois de tudo que nós ouvimos ao longo desse mês e vamos continuar ouvindo, nós temos que entender que é um tempo de perfeição, é um tempo de completude, é um tempo de servir, é um tempo do reino de Deus avançar. É o tempo do avanço do reino de Deus. E não é um reino de mentira, não é um reino de história em quadrinho, não é um reino que nós vemos por aí desse mundo. É o reino exato de Deus, em toda a sua medida, em toda a sua vida, em todo o seu servir, em toda a sua perfeição. Você está compreendendo? Diga amém. Porque um reino de medidas vai expressar o Cristo perfeito. Um reino de medidas exatas, ele vai expressar o Cristo perfeito. Ele vai expressar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você está compreendendo? Diga amém. Então, a nossa vida precisa permanecer entrelaçada a Deus. A nossa vida precisa estar em contínuo aumento diante de Deus. Essa vida tem que crescer, essa vida tem que expandir. Nós temos que ter a nossa vida rendida a Cristo, governada pelo Espírito Santo. A palavra de vida precisa crescer em nós. Para quê, pastora? Para sermos a expressão fiel e perfeita de quem Deus é. Porque, irmãos, a religião e a religiosidade impede que Cristo seja visto. A religião e a religiosidade têm impedido que Cristo seja conhecido.
impede que o mundo conheça a Deus de verdade, que o mundo consiga enxergar a Deus verdadeiramente como Ele é e quem Ele é. Mas quando nós levantamos uma igreja de homens e mulheres que tem a vida entregue a Cristo, que tem a vida cheia do Espírito Santo, quando nós levantamos homens e mulheres que vivem a palavra de Deus, então isso se transforma numa representação plena de quem é Deus. Isso se transforma numa representação perfeita de quem é Deus. E é isso que falta nesse tempo, é isso que falta nessa geração. Uma igreja de verdade, que seja a expressão perfeita de quem Deus é, que seja a expressão plena de quem Deus é. Homens e mulheres, servos fiéis, servos prudentes em toda a boa obra, para que Ele seja conhecido, para que Cristo seja tudo em todos e em toda circunstância. Você está compreendendo? Diga amém. E a minha oração é que o seu serviço a Deus, que o seu servir ao Senhor seja a oportunidade para que muitos incrédulos possam crer possam crer em Deus, que através da sua vida, do seu servir, da vida que você emana, as pessoas possam ver Deus por causa da sua vida, da sua entrega, da sua renúncia. Que as pessoas possam conhecer Deus através do seu servir ao Senhor, da sua dedicação a Ele. Que a nossa vida possa ser uma expressão viva e real, para que as pessoas conheçam a Deus verdadeiramente. Você está compreendendo? Diga amém. Esse é um chamado não para mim, não para aqueles que serão ordenados e separados hoje. Esse chamado é para toda a igreja, para todos os membros que compõem o corpo de Cristo. Não é para A ou para B, é para todos nós, porque nós somos um corpo com Ele. Você está compreendendo? Diga amém. Então que nós possamos encher a nossa vida de Cristo, que nós possamos ser governados pelo seu Espírito, que pela sua palavra, essa geração possa reconhecer que o Senhor é real, que Deus é real, que Deus não é um Deus de histórias, não é um Deus fictício, Ele não é um Deus mau, Ele é um Deus de amor. Ele nos amou a tal ponto que entregou o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário, para que a gente tenha uma vida e uma vida eterna, uma vida abundante, uma vida plena. Você está entendendo? Diga amém. Ele nos chamou para desfrutar de toda a sua herança, de toda a sua riqueza. Ele nos chamou para governar juntamente com Ele nessa terra. Um Deus que, tendo tudo, não tendo falta de nada, ainda assim nos amou a ponto de compartilhar tudo que Ele é e tudo que Ele tem conosco. Nós não merecíamos e mesmo assim Ele nos chamou, Ele nos amou e se entregou por nós. Você está compreendendo? Diga amém. E as pessoas precisam conhecer esse Deus, e elas vão conhecer esse Deus através da igreja, de uma igreja de verdade, de uma igreja exata, de uma igreja de medidas, de uma igreja que expressa o reino de Deus nessa terra, que são cheios da vida, que servem a Deus com amor, que servem a Deus, de forma voluntária, que não são obrigados a nada, mas não desejam outra coisa e outra vida que não seja servir o seu Senhor. Você está entendendo? Diga amém. Então nós estamos como igreja comprometido com Deus para que Ele seja conhecido. Há um compromisso nessa vida que foi impartida dentro de nós. E o compromisso dessa vida que nos habita, dessa vida que nos move, dessa vida que nos governa, é estar comprometido com que Ele seja conhecido, para que a sua perfeição seja vista, para que seu propósito se cumpra. Essa vida que foi impartida a nós, que nós chamamos de vida eterna, de vida no Espírito, da vida de Cristo que habita em nós, ela está comprometida com o propósito de Deus e que Deus seja conhecido em tudo e em todos. Então olha para mim, Jesus, Ele não veio para dominar os homens, Quando Jesus veio, nesse tempo e nessa dispensação, não confunda com o reino vindouro, tá? Nessa dispensação que nós chamamos de graça, no qual Jesus tabernaculou entre nós, que o Verbo se fez carne. Ele não veio para dominar o homem.
Jesus veio para servir a Deus, para obedecer a Deus em toda a sua vontade. E Ele nos ensinou isso. Ele nos fez seus discípulos, para que como discípulos de Jesus, nós andássemos e nos movêssemos como Ele, para que a gente vivesse como Ele, em obediência ao Pai, em obediência à vontade do Pai. Ele nos ensinou como discípulos dele a servir ao Pai em toda e qualquer circunstância. Então, os líderes da época de Jesus, os líderes políticos, os líderes religiosos, queriam um homem, um Messias, que viesse governar, que viesse naquele momento, dominar sobre os outros homens. Queria, que ele tivesse uma posição para subjugar pessoas, mas o Rei dos céus veio como servo para expressar a realidade do reino de Deus. Ele veio como servo, ele veio servir a vontade do Pai, ele veio nos ensinar a servir como ele serviu. Você está compreendendo? Diga amém. Então nós temos que saber e entender que nós fomos chamados para servir ao Senhor em obediência, custe o que custar. A Cristo custou a sua morte na cruz do Calvário, e a nós, não importa, custe o que custar, nós fomos chamados para obedecer a Deus, a obedecer a sua vontade, para servi-lo a tempo e a fora de tempo, seja oportuno ou não oportuno. Nós fomos chamados para servir ao Senhor. Por isso que Ele nos deu a sua vida. Porque, diferente desse mundo, no reino dos céus, quem serve é o maior. Quem serve dentro dessa realidade do reino, para Deus é o maior. Ele vai dizer que dentre os nascidos de mulher, João Batista foi o maior dentro do seu tempo, mas ele era o menor dentro do reino. Porque dentro do reino de Deus, quem serve é maior. Então, não é sobre fazer muitas coisas, não é sobre capacidade, é sobre viver essa realidade do reino, é sobre viver a vontade de Deus, é sobre estar empenhado para isso, é empenhar a vida para viver a vontade do Pai. E Jesus vai dizer que ele não era como eles, ele vai dizer: eu não sou como os religiosos, Jesus tinha, algo muito oposto aos fariseus, porque ele chamava os fariseus toda hora de hipócritas, porque eles conheciam a palavra, mas não viviam a palavra. Eles conheciam a lei, mas não aplicavam a lei para eles, Eles tinham a aparência, mas não tinham a realidade daquilo que eles falavam e ministravam. E Jesus vai dizer: eu não sou como eles, eu não sou como os religiosos que vocês querem seguir, eu não sou como esses homens que você deseja, que buscam posição, que buscam seus próprios interesses. Então o Senhor está nos ensinando que nós temos que buscar uma vida rendida à obediência de Cristo. Não é uma busca por posições, não é uma busca por cargos. Isso é uma recompensa de uma vida rendida e de uma vida obediente a Deus. Você está compreendendo? Diga amém. Nós não buscamos cargos e posições, nós buscamos servir ao Senhor de todo o coração. As demais coisas são acrescentadas, as demais coisas vêm pela bondade e pela graça de Deus, mas nós fazemos o que fazemos por amor a Ele. Você está entendendo? Diga amém. Então nós não buscamos posições, não buscamos lugares de autoridade, porque não é sobre lugares e alcançar lugares de autoridade, porque quem vive em obediência já encontra autoridade. Então eu não preciso de lugares de autoridade, porque se eu vivo uma vida obediente à vontade de Deus, em servir a Deus mediante o seu querer e a sua vontade, eu já sou colocado automaticamente nesse lugar de autoridade, porque os que amam viver e servir em obediência sempre vão crescer em autoridade. Então não precisam buscar esse lugar, não precisam buscar lugares de autoridade, não precisam buscar posições, não precisam buscar, discursos autoritários. É só ter uma vida rendida, uma vida obediência, uma vida de serviço. Você está compreendendo? Diga amém. E eu quero declarar sobre essa casa, amém? Eu quero declarar sobre essa casa, que essa casa é uma casa de serviço, é uma casa que existe para servir, porque essa casa é cheia da vida de Deus. Essa casa, como nós já sabemos, nós somos cheios da vida de Deus para servir, e quanto mais nós servimos, mais vida, e quanto mais nós nos dedicamos, o reino de Deus expande. Quando mais nos rendemos, Cristo
aumenta e a sua perfeição é vista. Então eu quero declarar que nós somos uma casa cheia da vida de Deus, cheia do serviço de Deus. Nós fomos chamados para servir em obediência. E a glória dessa casa não está em busca de posições e reconhecimento de autoridade diante dos homens. Essa casa busca a cada dia estar alinhada à obediência à sua vontade. Essa casa não busca reconhecimento de homens. Essa casa busca um reconhecimento diante da face de Deus. Essa casa busca ter os seus dias contados diante de Deus. Não importa se os homens estão nos olhando, estão contando os nossos dias. O que conta é se Deus está contando os nossos dias. E queremos ter os nossos dias contados diante da face de Deus. Queremos ter as nossas obras reconhecidas diante de Deus e não diante dos homens. Uma casa que vive em submissão à voz de Deus, à vontade de Deus. Uma casa que tem buscado amadurecer e ser conforme Cristo é. E que assim sejamos, e que assim possamos prosseguir por 7 mais 7 mais 7 mais 7 anos, Senhor. Porque essa casa é sua. Essa casa está rendida a servir ao seu querer, a servir à sua vontade. É uma casa, Senhor, que vai se dedicar, Senhor, a viver as boas obras todos os dias, Senhor. Porque para isso Cristo aumenta em nós. Para isso somos cheios da sua vida. E essa vida vai nos governar. E essa vida vai determinar quem nós somos. E essa vida vai nos governar até que Ele venha, em nome de Jesus. Se você crê, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Vou beber até uma água. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. É nítido, né, que nós temos os obreiros que já foram ordenados, nós temos os diáconos da casa, os que serão ordenados, né? Nós já temos pastores na casa, vamos ter pastores separados. Mas deixa eu te dizer algo para você que ainda não está em nenhum desses compartimentos, vamos chamar assim. Ninguém permanece escondido quando tem um coração de serviço, amém? Deus está olhando o seu coração. E uma hora Ele vai te chamar. Então esteja preparado. Esteja preparado para servi-lo de todo o coração. Porque quem tem um coração cheio de vida, quem tem um coração de serviço, não consegue se esconder muito tempo. Uma hora Ele te chama para colocar a mão do arado. Você está entendendo? Diga amém. Uma hora Ele vai te chamar e vai falar: filho, está na hora de botar a mão no arado e não olhe para trás. Porque quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Então não tem como permanecer escondido, amém? Os olhos do Senhor estão sobre nós. Os olhos do Senhor está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. E uma hora, irmãos, o Espírito vai ser mais forte do que o seu medo, do que o seu temor de servir ao Senhor, amém? Que você possa estar com o seu coração aberto e disponível para que esse tempo chegue, amém? Porque o Senhor está edificando uma igreja de discípulos, amém? Uma igreja que serve, uma igreja de homens e mulheres que servem ao Senhor de todo o coração, porque Deus promove o servir. Deus está promovendo o servir. E deixa eu te falar, irmão, a sua casa, a sua família, o seu bairro, a nossa cidade, a nossa nação, ela não é alcançada, não vai ser alcançada por autoridades de governo. Ela vai ser alcançada por gente que ama servir a Deus. Essa nação vai mudar quando se levantar uma igreja que esteja 100% dedicada a servir a Deus e fazer a sua vontade. E assim será na terra como é no céu. Então o reino de Deus vem, porque quando a vontade de Deus é feita, o que se manifesta é o reino. Quando a vontade de Deus é feita na terra, como ela é feita no céu, o que vem até nós é o reino. O que se manifesta é o reino. O que é visto é o reino de Deus na terra. Você está entendendo? Diga amém. Então, irmãos, viva
esse momento, busque esse momento de servir ao Senhor, deseje servir ao Senhor, deseje se voluntariar a servir ao Senhor, porque é assim que a gente começa, não sei o que fazer, se voluntarie, irmão, que você vai servir aqui, vai abrir a porta, vai segurar a plaquinha, vai sorrir, vai entregar um envelope, vai trazer uma água, irmão, se dedique ao Senhor, se dedique ao Senhor, não só dentro de 4 paredes, mas fora e principalmente fora das 4 paredes, porque é aí que nós vemos quem realmente serve ao Senhor porque o ama e não para aparecer. Você está entendendo? Diga amém. Porque quando a gente serve fora das 4 paredes, quando a gente visita o irmão, quando a gente leva a palavra, quando a gente ora o enfermo, aí que nós vemos que nós estamos servindo a vontade de Deus e não para homens, mas para agradar o coração de Deus, amém? Quando a gente abre a nossa casa para uma reunião, para que a palavra de Deus seja manifestada, quando você vai para a rua evangelizar, isso é a vida de Deus em movimento, isso é servir ao Senhor para que o reino expanda, para que o evangelho seja propagado aos 4 cantos dessa terra. Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Então que a gente possa servir a partir de Cristo, porque quando nós servimos não a homens, mas a Cristo, isso traz saúde para o corpo, isso traz saúde para o corpo de Cristo, isso gera saúde à igreja, porque quando a igreja vive para servir, tudo aquilo que a igreja toca, eles saram. Quando a igreja está dedicada, com o coração dedicado a servir a Deus, e não pelos seus interesses, não para viver pelo seu querer e seus prazeres, tudo aquilo que a igreja toca, sara. Tudo aquilo que eles tocam é reconciliado. Tudo aquilo que eles tocam, eles libertam. Tudo aquilo que eles tocam, prospera. Porque um servir a partir de Cristo não é algo que fazemos, mas é uma vida que cresce em nós. Servir a Cristo, irmãos, é uma vida que cresce, é uma vida que expande em nós, é a vida de Deus se manifestando através de nós, porque a vida de Deus se manifesta através de nós em serviços ao reino. Você está compreendendo? Diga amém. É assim que ela se manifesta, em serviço ao reino. E essa vida, irmão, está crescendo no nosso meio, e essa vida cresce a cada dia. E essa vida crescente e abundante, que é esperança para essa terra, que é esperança para essa nação e para todas as nações, porque nós fomos chamados para edificar a casa do Senhor, edificar a casa de Deus, e a casa de Deus edificada é a expressão da sua plenitude. Uma casa edificada, uma casa fundamentada é a expressão da sua perfeição. E eu quero declarar que em nome de Jesus, essa casa vai se tornar cada vez mais relevante pelo Espírito de Deus. Não porque ela será relevante diante dos homens, mas ela é relevante diante de Deus, porque ela busca servir e edificar dentro da medida de Cristo. Uma igreja que cada vez mais é movida pelo querer de Deus, pelo Espírito de Deus, pela vida de Deus. É uma atmosfera, irmão, um ar que se respira, que é diferente. As pessoas quando vêm aqui, a primeira coisa que o profeta, quando veio aqui, o profeta Jonathan, que é filho do apóstolo Gustavo Lara, que é a nossa cobertura espiritual, quando ele entrou aqui a primeira vez, a primeira coisa que ele falou é que essa casa tem cheiro de vida de Deus. Quando ele veio aqui, nós tínhamos o quê, amor? 3 anos ainda a primeira vez? Foi quase na pandemia, não foi? Foi antes de começar a pandemia. Então acho que ia fazer 3 anos, né? Acho que é isso. Foi 2019, né? Para 2020, a pandemia, por aí, né? Foi a primeira vez que ele veio, foi embora. Quando foi embora, fechou tudo por conta da pandemia, né? Então ele veio naquela janela ali, enviado por Deus. E a primeira coisa que ele disse, mesmo a gente tendo, 2 aninhos de vida ainda, é que essa casa tem cheiro de vida de Deus, amém? E toda vez que ele vem, ele fala a mesma coisa, ele fala que essa vida só cresce, essa vida só aumenta. Então deixa eu falar, irmãos, essa vida é perceptível. A vida de Deus precisa ser perceptível em nós. Nós temos que exalar a vida de Deus, amém? E quando nós nos reunimos como
corpo. Então essa vida, né, ela exala, né, potencialmente mais, porque é a vida que está em mim, a vida que está em você, a vida que está em você, a vida que está em todos nós. Então se cria uma atmosfera de vida, irmão, que é impossível não se perceber, é impossível não ser tocado por essa vida. E essa é a minha oração, que por onde a gente vai, a gente se mova, a gente possa se mover dentro da vida de Deus, e essa vida não passe despercebida, e as pessoas possam sentir essa vida, serem tocadas por essa vida, serem transformadas por essa vida, porque essa vida tem poder de transformar mortos em vivos novamente. Essa vida, ela tem poder de nos trasladar do inferno para o reino do seu Filho amado. Essa vida tem poder de trazer vida, de reconciliação. Essa vida tem poder de libertar. Jesus chegou no meio do povo e falou assim: o que você está fazendo aqui? Porque não é a sua hora. O endemoniado percebeu, ele sentiu a vida, e é assim que tem que ser, irmão. Nós temos que andar e exalar essa vida, que não vai ficar trevas, não vai ficar um demônio, não vai ficar um endemoniado. Nós vamos passar, e a vida de Deus, você não vai precisar abrir a sua boca, a vida de Deus que vai exalar de nós, vai libertar, vai curar, vai trazer salvação, vai trazer renovo, vai trazer vida, irmão. Vai levantar mortos. Você está compreendendo? Diga amém. Vai livrar pessoas da ansiedade, da depressão, do medo. Poucas palavras, mas muita vida. Muito cheiro de vida. E é essa medida que nós temos que alcançar, amém? É essa medida de plenitude, é essa medida de perfeição que nós vamos buscar. E como Paulo diz, nós não vamos parar e nem retroceder, vamos prosseguir até alcançar, até que a gente possa dizer como Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então, nós temos que viver para servir ao Senhor. E pessoas que vivem para servir ao Senhor são prósperas. Pessoas que vivem para servir ao Senhor, o Senhor as prosperará. Porque não buscam riquezas para si, mas buscam prosperidade para servir ao reino. Tudo é por Ele, tudo é pelo reino. Então sirva com amor, sirva com excelência, porque não fazemos para homens, fazemos para Deus. Pessoas que vivem para servir, nunca lhe faltará recurso. Quem busca viver pela medida do reino em primeiro lugar, a palavra nos garante, as demais coisas lhe são acrescentadas. A igreja que está disponível, né, em vida para servir, prosperarão, florescerão, frutificarão, vão viver em progresso a todo tempo vão viver em aumento de vida, aumento de prosperidade, aumento de recursos, aumento de bens, porque a palavra diz para nós em Mateus 24, para os servos bons e fiéis, o Senhor da casa lhe confia todos os seus bens. Então ame servir ao Senhor, se dedique a servir ao Senhor, porque, irmãos, como diz a palavra em Crônicas, em 1 Crônicas 29, vai dizer que essa obra é grande e essa casa não é palácio para homens, essa casa é para o Senhor Deus. Nós não estamos edificando palácio para homens, nós estamos edificando casa para Deus. E essa obra é grande, essa obra é enorme. E a palavra diz, poucos são os trabalhadores. E o Senhor fala, clame para o Senhor da Seara, que Ele envie trabalhadores. Então eu estou aqui como sacerdote dessa casa, como profeta dessa casa, clamando para que se levante os trabalhadores dessa casa, para que o Senhor envie trabalhadores para essa grande seara, porque os campos estão prontos, os campos estão brancos. Então nós clamamos, eu clamo para que o Senhor envie trabalhadores, homens e mulheres preparados, prontos, servos bons e fiéis, que são dedicados em viver a vontade de Deus, que
que amam servir a Deus. Não são homens capacitados por intelecto humano, por sabedoria dessa terra, mas são homens e mulheres de coração disponíveis. E homens e mulheres de coração disponíveis, o Senhor capacita, o Senhor derrama os seus bens. É a vida de Cristo que nos move. Eu não preciso de sabedoria desse mundo, eu não preciso de teologia humana, eu tenho Cristo que habita em mim. E é Ele que vai mover, e é Ele que nos move, e é Ele que vai mover essa casa pelos 4 cantos dessa terra, em nome de Jesus, amém? E é Ele que vai enviar os trabalhadores, e é Ele que levanta os trabalhadores, em nome de Jesus. Então que a gente possa viver pelos interesses do Pai, porque é uma perda de tempo, irmãos, viver pelos nossos próprios interesses. É uma perda de tempo, é uma perda de vida, é fazer da graça de Deus inútil. Então que a gente possa desejar ardentemente viver, buscar, servir ao Senhor, viver pela vontade de Deus. E eu te garanto, irmão, que quem vive pelo reino de Deus, pela vontade do Pai, ganharão tudo diante dele. A palavra vai dizer que aqueles que permanecem em mim, tudo que me pedires, eu lhe darei. Se estamos em Cristo, não desejamos outra coisa que não seja viver a vontade do Pai, cumprir o seu propósito. Então é um tempo de serviço para o avanço do reino de Deus. É um tempo de vida, é um tempo de serviço, é um tempo de perfeição para o avanço do reino de Deus, em nome de Jesus, amém? Porque nós não seguimos a agenda desse mundo, nós vivemos debaixo da agenda de Deus, nós vivemos debaixo do querer de Deus. Nós não somos servos de demandas humanas, nós somos servos de Cristo, servimos a vontade de Deus, amém? Entenda, nós não servimos a demandas dos homens, porque às vezes as pessoas confundem e acham que nós temos que servir às necessidades carnais e humanas, servir aos desesperos humanos. Não, irmãos, nós não servimos a necessidades humanas, nós servimos ao Senhor. Nós somos servos de Cristo Jesus. Você está entendendo? Diga amém. Nós servimos uns aos outros porque fomos chamados a um edificar a vida do outro, um por meio da palavra, exortar, ensinar uns aos outros, para que Cristo cresça em nós a cada dia. E assim eu sirvo o meu irmão. Então eu não sirvo às suas demandas, às suas necessidades, aos seus caprichos, os caprichos do coração do homem. Nós não fomos chamados para servir aos caprichos do homem, à vaidade humana. Nós fomos chamados para servir os da casa, aqueles que desejam crescer nessa vida, aqueles que desejam aumentar na vida de Deus, aqueles que desejam servir ao propósito de Deus. Então é pedra ralando pedra, ou seja, é santo aperfeiçoando o santo, é um exortando o outro por meio da palavra, ensinando cada homem por meio da justiça de Deus, levando cada homem à estatura de homem maduro. Você está entendendo? Diga amém. Nós estamos aqui para servir a capricho de ninguém. O único capricho que nós servimos é o capricho de Deus, é a vontade de Deus, é o prazer de Deus. Você está compreendendo? Diga amém. Nós somos servos de Cristo. E para isso nós fomos chamados. Fomos chamados para servir aos negócios do Pai. Assim como Jesus já sabia aos 12 anos que ele veio para servir aos negócios do Pai. Ele com 12 anos já estava nos ensinando, irmãos, que nós fomos chamados para servir, para sermos mordomos fiéis, administradores fiéis do Senhor, administradores prudentes dos negócios do Pai, da vontade do Pai, do querer do Pai, do propósito do Pai. E tudo que Deus está fazendo nessa terra. Pastora, o que Deus está fazendo nessa terra? Edificando a sua casa. Ele está edificando a sua casa, até que ela esteja pronta, preparada, perfeita, para fazer dela a sua morada. Para fazer dessa casa a sua morada eterna. Você está entendendo? Diga amém. E como nós lemos em Lucas, o dono da casa, o servo da casa, está voltando para poder desfrutar da casa. E essa casa tem que estar pronta, irmãos.
Ele deseja que essa casa esteja pronta, preparada, edificada, para que Ele venha, então, retribuir a cada um segundo a obra que fez. E a minha oração é que nesse dia, quando o Senhor da casa voltar, Ele olhe para cada um de nós e diga: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo da casa do seu Senhor. Que essa frase é a maior medida de sucesso que você pode alcançar na sua vida. É Deus olhar para você diante do tribunal de Cristo e dizer: servo bom e fiel. Esse é o ápice do verdadeiro sucesso de um homem de Deus. É Deus olhar para ele e dizer: você foi um servo bom, um servo fiel, um servo prudente. Que você foi um servo vigilante, que você não fez da minha vida vã, mas enquanto eu te enchia, você servia, enquanto eu te enchia, você trabalhava para o reino, enquanto eu te enchia, você abria mão do seu eu, do seu querer, da sua vontade e se rendeu totalmente a meu serviço. Porque não há nada que dê mais prazer a Deus do que ver um homem ou uma mulher negando a si mesmo para viver por Ele. Não há nada que dê mais prazer ao coração do Pai do que ver homens e mulheres rendidos à sua vontade. Homens e mulheres que se esforçam para renunciar aos seus prazeres e à sua vontade. E isso dá prazer a Deus quando encontra corações rendidos. Corações que voluntariamente negam a si mesmo, tomam a sua cruz para poder seguir o Cordeiro para onde quer que Ele vá. Esse é o maior prazer do coração de Deus. Homens e mulheres que são a exata medida perfeita do Filho, que entregam tudo em obediência à vontade do Pai. Você está compreendendo? Diga amém. E essa é a minha oração, irmãos. Que a gente possa viver pelos negócios do Pai todos os dias. Que nada venha nos distrair desse serviço. Que nada venha nos roubar. Que nada venha nos distrair. Que nada venha nos tirar do nosso servir. Que nada venha nos tirar dos negócios do Pai. Porque não há outro negócio mais importante que você possa empenhar a sua vida que não seja esse. Você está entendendo? Diga amém. E a minha oração então, irmãos, é que a gente possa estar comprometido com o Pai, comprometido com o Filho, comprometidos com o Espírito Santo, para que a gente possa viver essa realidade no dia que nós chamamos hoje. Que nós não esperemos Jesus voltar, que a gente não venha esperar a sua volta, porque depois que Ele voltar, não adianta mais. A palavra vai dizer para nós em João, que Jesus fala assim, que a gente venha trabalhar e fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque quando a noite chegar, ninguém vai poder trabalhar. Jesus fala que a gente tem que nos empenhar em toda a obra de Deus, nos empenhar em fazer a obra daquele que nos chamou, enquanto é dia. Ou seja, não está falando de dia e noite como nós vemos. Enquanto é dia significa enquanto é tempo. Porque quando for noite, ou seja, quando Jesus voltar, ninguém mais vai poder trabalhar. Porque tudo já tem que estar preparado. Você está entendendo? Diga amém. Então, enquanto é tempo, irmãos, nós temos que servir ao Senhor. Porque a gente não sabe o dia e a hora. A gente não sabe quanto tempo nós temos nessa terra. A gente não sabe se vai acordar amanhã. Em nome de Jesus, todo mundo vai acordar, amém? Mas a gente não sabe quanto tempo nos resta nessa terra. Então o Senhor está falando, enquanto é tempo, enquanto é dia, que a gente faça a obra daquele que nos enviou. Que a gente se dedique a viver pelos negócios do Pai. E esses negócios, irmãos, requer renúncia. Renúncia de vida. E os irmãos que vão ser apresentados aqui hoje diante de vocês, que são as testemunhas, são provas vivas de homens e mulheres que vivem uma vida de renúncia, amém? Porque ninguém chega nessa medida de aprovação diante de Deus sem renúncias. Cada medida que nós chegamos, cada medida que nós alcançamos é um grau de aprovação de Deus para a nossa vida, amém? Porque Ele viu em nós um coração disponível a abrir mão, um coração disponível a renunciar, um coração disponível, assim como Paulo, e que alcancemos toda a medida perfeita de Paulo, quer dizer, com
considero tudo perda para ganhar a Cristo e ser achado nele. De considerar tudo perda para chegar à excelência do conhecimento de Cristo. E o que nós vamos presenciar daqui a pouco é isso. São homens e mulheres que dedicam a sua vida. E não é fácil, irmãos. Não é fácil renunciar. Não é fácil tomar a cruz todos os dias, negar a nós mesmos para poder fazer a vontade de Deus. É um esforço, é uma luta. A palavra diz que a carne milita contra o espírito, a carne luta contra o espírito. Mas quem decide, quem vai vencer essa luta é eu e você. Se eu dou voz à minha carne, quem vai vencer é a carne. Mas se eu dou voz ao espírito, quem governa é o espírito. E quando o espírito governa, irmãos, não tem outro resultado. A carne se submete, a alma se cala. Nós somos colocados diariamente nessa cruz e o que prevalece é a vontade de Deus. Mas o mais importante, e a gente não pode esquecer, é o que está lá em Salmos 127. E esse é o meu último versículo, creio eu. Eu sempre falo isso, né, mas... Salmo 127, que diz assim no versículo 1: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então entenda, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Por isso que eu sempre digo e declaro, essa obra é do Senhor, amém? A obra é dele, ele edifica a sua casa e nós fomos chamados para ser colaboradores dessa obra, amém? Mas se ele não estiver na casa, se não for feita a vontade dele, em vão trabalharemos. Então nós temos que garantir que tudo que nós fazemos seja debaixo do querer e da vontade de Deus. Guarda isso no seu coração. Tudo que você faça, irmãos, faça debaixo do querer e da vontade de Deus, porque senão em vão você trabalha, em vão nós edificamos, se ele não está edificando primeiro, se ele não está fazendo primeiro. E essa casa, irmãos, quem sustenta é o Senhor. Essa casa nasceu do coração de Deus, como todos já sabem. A gente não precisa ficar repetindo a história, mas tenha certeza no seu coração, irmão, que quem edifica a casa é o Senhor, porque senão nós estaríamos trabalhando em vão. Então, faça a vontade de Deus, coloque o Senhor em primeiro lugar, faça aquilo que Deus está fazendo, se comprometa com aquilo que Deus está comprometido, e assim nós avançaremos, assim nós prosperaremos, assim nós iremos crescer em tudo aquilo que é Deus. Você está compreendendo? Diga amém. Se comprometa com as únicas coisas que Deus se compromete, que é com a sua casa, com a edificação da sua casa, com a conformação dos seus filhos para serem conforme Cristo. Esse é o propósito de Deus. E possamos então nos comprometer em servir, em colaborar com o Senhor, em servir juntamente com Ele, porque Ele é quem edifica a casa, é Ele quem é o dono da casa. Vocês entenderam até aqui? Diga amém. A casa de Deus é de Cristo. A casa do Senhor é dele. Ele é o Senhor da casa. Nós somos os seus servos, em nome de Jesus. Vocês entenderam até aqui? Diga amém. Então fique de pé, que eu quero orar por todos vocês. Antes que eu ore, por eles. Porque essa palavra não é para eles em especial, essa palavra é para todos nós, amém? Porque o Senhor está levantando trabalhadores fiéis, servos fiéis na sua casa, amém? A palavra vai dizer em Mateus 24 que tem um servo bom e fiel e tem um servo mau. E ele vai dizer, e se os servos forem maus? E continuarem a beber e comer junto com os beberrões, ou seja, viver as suas vidas.
Então não seja um servo mau, não seja um servo que não faz a vontade de Deus, a expectativa do coração de Deus, por meio da vida que Ele nos compartilha, que Ele nos deu, e que Ele faz questão que ela cresça e aumente em nós, é para que a gente seja servos bons e fiéis, servos prudentes, servos preparados, aqueles que estão prontos para fazer a vontade de Deus, prontos para abrir mão, prontos para renunciar, prontos para ser encontrados vigilantes, vivendo não pelos seus interesses, mas vivendo pelo interesse do Pai, pelos negócios do Pai. Porque somente os que fazem a vontade de Deus vão permanecer eternamente. Somente os que fazem a vontade do Pai. E que a gente possa ter o maior cuidado do mundo em não estar vivendo e edificando coisas que Deus não está edificando. Essa será a sua maior derrota, irmãos. A maior derrota na vida de um homem e de uma mulher que tem Cristo como Senhor da sua vida é, no final da sua vida, se deparar com uma edificação que não é a edificação da casa de Deus. De chegar diante de Cristo e perceber que tudo aquilo que fizeram e edificaram serviu até de prazeres momentâneos nessa terra, mas não serviu para nada e não construiu nada diante de Deus. Não foi edificado nada diante de Deus e tudo vai perecer. Porque a palavra diz que as nossas obras serão consumidas pelo fogo. E quando o fogo passar, irmãos, ou são obras que vão permanecer, ou são obras que serão consumidas pelo fogo. E as obras consumidas pelo fogo são as obras do servo mau, que viveram a sua vontade, fizeram coisas segundo o seu querer. Mas as obras que permanecem são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então somente os que fazem a vontade de Deus vão permanecer para sempre. Então a gente pode escolher edificar a própria vida, a sua própria vontade. Ou você pode escolher ser um servo e um edificador da casa de Deus. Você pode escolher edificar debaixo dos seus próprios interesses, sem considerar a vontade de Deus, sem considerar a vida de Deus. Ou você pode escolher edificar debaixo da vontade de Deus, ser parte dessa edificação eterna na qual Deus está trabalhando. E eu te garanto, irmão, se trabalha muito, mas não se trabalha em vão. Se trabalha bastante, mas nunca será inútil o seu trabalho no Senhor. Se trabalha muito, mas não se trabalha debaixo de, vou dizer assim, de dores no sentido de pesar. Porque aqueles que estão em Cristo trabalham em descanso, porque Ele é o nosso descanso. Porque esse corpo natural cansa, mas o espírito é vivificado a cada passo. Mas o espírito, ele é cheio de vida a cada passo. E esse espírito vai nos tomando, nos absorvendo. Essa vida vai nos preenchendo. Então não nos pesa, porque o fardo é suave, o jugo é leve. O jugo é suave, o fardo é leve. Você consegue entender? Diga amém. Então servir a Deus verdadeiramente não nos dói, não nos causa pesar, não nos causa tristeza, não nos causa depressão, ansiedade. Isso é coisa do mundo, irmãos. Servir a Deus é servir em descanso, porque nós servimos debaixo dessa vida. Nós servimos posicionados em Cristo. E quando servimos posicionados em Cristo, quem faz a obra é Ele. Quem nos move é o Espírito. Eu só tenho que ir, eu só tenho que estar disponível, eu só tenho que permitir que Ele se mova através de mim, através de nós. Você está compreendendo? Diga amém. Então, servir a Deus é descansar. Servir a Deus é encontrar verdadeiramente um lugar de repouso. Cristo é o nosso descanso. Cristo é o nosso repouso. O que dá dor de cabeça para o homem é trabalhar 12 horas por dia e se receber uma miséria de salário.
É isso que dá dor de cabeça, ansiedade e depressão. Servir a Cristo não, servir a Cristo é um privilégio. Servir a Cristo é só prazer, é um deleite. Servir ao Senhor traz vida. Servir ao Senhor revigora os nossos ossos, traz saúde para o corpo. Você está compreendendo? Diga amém. E que possamos servir a Deus assim, em descanso. É um tempo de servir a Deus em descanso. Em servir a Deus não pela força do nosso braço, pelos nossos interesses, porque estamos buscando coisas diante de Deus, não. É servir a Deus porque eu o amo, porque eu não quero outra vida que não seja essa, porque eu não desejo outra vida que não seja servir ao meu Senhor, servir ao meu Deus, e eu faço de todo o coração. E eu já entendi que não sou eu que faço, é Cristo que faz através de mim. Eu só tenho que permitir, eu só tenho que abrir o meu coração, eu só tenho que render a minha vida, eu só tenho que renunciar o meu eu, e todo o demais é Ele que faz, e todo o resto é Ele que faz, e todo o resto é o Espírito que me guia em toda boa obra, em todo o propósito de Deus. Porque deixa eu te falar, irmãos, Deus está edificando uma família real, e uma família que não tem mente de evangélico, mas uma família que tem mente de reino, uma família que tem identidade de rei, porque Ele foi chamado para ser rei de reis, senhor de senhores, de homens e mentes de governo. Você está compreendendo? Diga amém. Nós temos que ter uma mente do reino, nos mover pelo reino, cheios de vida para servir, cheios de vida para fazer a vontade de Deus. Então, o Senhor não está edificando uma casa que tem a mente de evangélicos, mas uma mente do reino. Homens e mulheres que têm a identidade do Rei dos Reis. Você está compreendendo? Diga amém. Essa é a medida na qual nós vamos servir em obediência. Essa é a medida que nós vamos andar nesse tempo diante do Rei dos Reis. O Senhor vai transformar a nossa mente em mentes de governo, em mentes de Cristo, em mentes que vão edificar para Deus, não aquilo que Ele deseja, mas aquilo que o Senhor quer. Não aquilo que deseja do seu coração, mas aquilo que o Senhor deseja receber, em conformidade com o seu querer, em conformidade com o seu espírito, em conformidade com o seu desenho. Homens e mulheres obedientes à sua voz. Coloca a mão no seu coração. Senhor, que possamos ver e dar valor a tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, a toda palavra liberada aos nossos corações. Obrigada pelo privilégio de fazer parte de uma congregação que está edificando aquilo que Deus está edificando. Obrigada pelo privilégio, Senhor, de viver a sua vontade. Obrigada pelo privilégio, Senhor, de não estar edificando o palácio para homens, mas a casa para Deus. E essa casa é grandiosa, essa obra é grandiosa, Senhor. Que possamos entender o privilégio que é fazer parte daquilo que Deus está edificando. Que possamos buscar ser cheios do Espírito, ser cheios da vida de Deus, ser cheios de Cristo, ser cheios da sua verdade. Homens e mulheres que colaboram com a sua casa. Homens e mulheres, Senhor, que vivem rendidos ao seu querer e à sua vontade. Eu quero declarar, Senhor, que a esses homens, servos fiéis e prudentes, todos os seus bens os seguirão. Todos os bens que o Senhor tem serão depositados em suas mãos, Senhor, para que eles possam prosseguir e prosseguir em te servir, Senhor. Senhor, eu quero declarar que tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos é para servir ao seu propósito, é para servir aos negócios do Pai, é para a sua casa, Senhor, para que a família real de Deus se levante sobre toda a terra, para que, Senhor, homens e mulheres possam ver, Senhor, que há uma igreja verdadeira, uma igreja que te serve, uma igreja que te ama, uma igreja que não busca por interesses, e o único interesse dela é dar prazer ao Pai. Vale a pena servir a Deus. Vale
vale apenas servir naquilo que Deus está edificando. Porque não queremos, Senhor, ser como Babel. Nós queremos ser casa edificada de Deus. Nós queremos ser a sua igreja, o seu corpo. Então que possamos viver, servir, colaborar com tudo aquilo que Deus está fazendo, Senhor. Que possamos viver e servir em toda a sua vontade, em todo o seu querer. Que seja instaurado esse novo tempo sobre nós. Que possamos ser uma casa de serviço. E um serviço, Senhor, em descanso. Porque descansamos naquele que é tudo em nós. Naquele que é tudo para nós. E naquele que já nos deu todas as coisas juntamente com Ele, Senhor. Em Ti não nos falta nada. Em Ti não precisamos de mais nada. Porque temos o suficiente. Cristo é a nossa vida. Cristo é o nosso viver. Cristo é o nosso andar. Cristo é o nosso falar. Cristo é tudo em nós. Que assim, Senhor, o Senhor possa levantar trabalhadores para essa casa, trabalhadores para a sua obra, trabalhadores, Senhor, para a sua seara, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Se você crê, glorifica o Senhor.